Olá, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede. Vamos ao nosso papo de sexta-feira, terças e sextas. Você sabe, você acompanha o Futebol em Rede, que é um debate bem-humorado sobre os assuntos que envolvem o futebol, outros esportes. E é lógico, nesse momento de pandemia, tem muitas informações ainda para tratar sobre o assunto. Teremos um especial já nessa semana aí para tratar sobre pandemia, sobre volta do futebol. Mas, Quartarolo, está tão agitado o mundo político dos clubes aqui de São Paulo, Quartarolo. Corinthians, Santos, São Paulo. O único clube que não está agitado é o Palmeiras. E isso me preocupa, viu, Quartarolo? Um abraço, meu caro Fábio Seródio, um abraço a todos vocês que estão nos vendo. Um abraço ao pessoal da AltV, que estamos na grade da AltV com Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Um abraço ao Alberto Luquete, ao nosso Sérgio Oliveira, nosso grande produtor, nosso grande editor, produtor, técnico, assistente de reportagem sem pasta, ao Frederico Batalha, que tem batalhado muitas matérias especiais, que nós estamos fazendo também para vocês. Obrigado pela audiência, né? De vez em quando tem os caras na internet que realmente chegam arrebentando a gente, mas a grande maioria está feliz com a gente, né, meu caro Fábio Seródio? É verdade, estamos crescendo, nossos números estão subindo, isso é muito legal, fico muito satisfeito com isso. Você que gosta do programa também, por favor, parece muito chato ficar falando isso toda hora, mas você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá você vai encontrar tudo a todo momento, youtube.com/futebolemrede.com.br. Mas, Quartarolo, Não, só mais uma coisa, né, Seródio? Que a gente, a nossa produção é uma produção caseira, tranquila, simples. Como vocês estão vendo, até por causa da pandemia, não podemos ir a estúdio. Então a gente faz essas lives aqui de casa, você aí na sua cozinha, estamos vendo lá a pia ao fundo, mas é o melhor local da casa, é onde realmente o Wi-Fi pega melhor. Eu estou aqui no meu home office, gostou? O home office. Então estou aqui no meu escritorinho, uma parte da casa virou escritório também nessa época de pandemia, tanto para essa programação como para as outras, né? E esse programa, é claro, também fica nas redes sociais para você ver a hora que você bem entender. Mas a gente tem que dizer que hoje é dia dos namorados. Verdade. Beijo para Dona Creuza. Né? A Dona Cristina também feliz da vida com o dia dos namorados. Não pode esquecer. Eu ia sair passear, mas ela não quis. Não sei por quê. Talvez seja por causa da pandemia, né? Agora, a pergunta que eu faço para você, antes de você entrar firme no assunto. Sim. Você acha que a namorada Bola está satisfeita com o atual estado de coisas? Eu acho que não. Seria bom os dirigentes mandarem flores nesse dia, né? Quem sabe para criar um clima mais caliente com a bola, porque a bola está se sentindo um pouco abandonada, com certeza, viu, Quartarolo? Solitário. Bom, quando já estava o futebol, ela estava sendo meio judiada, né? Agora, então, está lá no cantinho, abandonada, chorosa, esperando voltar a rolar, agradar, passar por pés graciosos, por cabeças graciosas, enfim, né? Nem todo mundo trata bem a bola, assim como nem todo mundo trata bem a namorada, infelizmente, ou a esposa, mas vamos que vamos, né? Tomara que o futebol volte. Bom, vamos lá, Quartarolo. Começando com os clubes de São Paulo, entre todos aqueles que estão agitados, o Corinthians, é lógico, que é o mais agitado. O Corinthians, durante essa semana tivemos uma entrevista do Pretzel, né? Com o Dr. Calil, Jorge Calil, Alexandre Pretzel, grande repórter, hein? Grande repórter. Ele teve um papo com o Dr. Calil. Quem não conhece o Dr. Calil, é uma figura importante dentro do Corinthians. Ele é diretor adjunto. Não me pergunte o que significa, mas é diretor adjunto no departamento de futebol. E o doutor Calil falou que o Paulo André, e usou aquele termo da internet, é um lixo. É um lixo, um lixo. Isso porque o Paulo André entrou com uma ação contra o Corinthians e nessa ação, entre outras coisas, o advogado cobrava hora extra do jogo, trabalho no fim de semana, adicional noturno e um monte de coisa. Houve um acordo entre as partes. E nesse acordo, o Corinthians acertou a vida com o Paulo André. O Paulo André chegou a falar que não era bem isso, a ação não era por causa disso, mas tivemos esse desabafo do Dr. Calil, chamando o Paulo André de lixo. É lixo, Quartarolo? Sabe o que é? Eu não gosto desse tipo de expressão em relação a ser humano e animal nenhum. Lixo é uma coisa que você joga fora, desprezível, né? E eu acho que também é uma tentativa de menosprezar o Paulo André,
que foi um jogador importante no Corinthians, foi campeão do mundo, foi um líder. Sim. E o Paulo André já deu a sua explicação, e nós que convivemos há tanto tempo nesse meio, e também já temos uma certa idade, a gente já viu tanta coisa acontecer, é quando você entra na justiça com uma ação, o advogado bota tudo lá para discutir. Sim. E talvez tenha colocado isso mesmo, mas não é isso que deu o ganho de ação para o Paulo André. E ele já explicou que ele não pediu adicional noturno, não pediu horas extras, não pediu nada disso. A verdade é que o advogado botou tudo, até a gasolina. Andou um dia mais, um dia menos. Eles fazem isso, até para dar uma enxugada depois. E já houve o acerto, quer dizer, são águas passadas. É melhor respeitar pelo que o Paulo André fez. Eu acho que o Paulo André, às vezes, se coloca de uma maneira que ele acha que é muito mais importante do que é. Esse negócio do bom senso não colou bem, até porque depois que parou, nunca mais se... Sabe? Agora não é mais comigo. Então, não valeu. Não valeu, só mexeu. Muitas pessoas da imprensa deram uma manchete, achando que ia resolver tudo, e a gente sabe como funciona. Mas ele tem que ser respeitado, sim. Respeito também a posição do senhor Jorge Calil, mas eu acho que ele falou naquele momento com o Pretzel mais como corintiano, que estava raivoso contra o ex-atleta que entrou na justiça, do que propriamente contra o jogador, que foi um jogador importante. Isso não dá para tirar do Paulo André. Até eu gosto muito do Dr. Calil, uma Eu pessoa também. legal, e até tive um conselho, Dr. Calil, quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas já que estamos no Dia dos Namorados, não se trata ex-amor assim. Não. Não, não se trata, porque acabou a relação, a gente vai jogar o cara no lixo. Não faz isso, doutor Calil. É melhor o diálogo. No diálogo você consegue acertar muita coisa. Mas o grande assunto do Corinthians não é nem a relação do doutor Calil com o Paulo André. É sim a situação de penúria financeira que o clube está passando. Quartarolo, o Corinthians perdeu Wagner Love, perdeu Pedrinho e agora está sendo ameaçado pela FIFA de não poder inscrever jogadores, aquele registro do jogador, por causa da dívida do Bruno Mendes. Para quem não sabe, o Bruno Mendes é aquele zagueiro uruguaio que está no Corinthians. O Corinthians comprou o jogador em 3 parcelas, só pagou uma, faltam 2, e o assunto já está na FIFA. A coisa está andando. E essa situação, com esse risco, o Corinthians também está 3 meses sem pagar salários. A situação do Corinthians financeiramente não é nada agradável, mas de repente eu vejo o presidente do Corinthians, o André Santos, a quem eu reputo ser uma pessoa de uma inteligência ímpar, mas talvez até para afastar todos esses assuntos, começa a falar sobre volta de Romarinho. Começa. O jogo que é o Corinthians. E também tem mais. Se alguém na China, e esse recado foi para Paulinho, Renato Augusto, quiser o Corinthians também, pode vir. Louco ele não é, Quartarolo. Conheço bem o Andrés. Louco ele não é. Ele está fazendo isso, com certeza, para desviar o foco, Quartarolo. Ele é um grande político, tanto é que foi até eleito, ou pelo menos cumpriu a promessa de que não seria reeleito, não tentaria a reeleição como deputado federal. Ele foi um deputado federal figurante, né? Praticamente não fez nada, só foi a Brasília, aumentou um pouquinho os seus ganhos. Na hora de se aposentar, vai poder usar, inclusive, esses 4 anos que ele usou lá, que atuou lá também, para melhorar sua aposentadoria. Mas como deputado federal, ele foi muito pior do que como dirigente esportivo. Ele é um dos melhores, um dos maiores dirigentes do Corinthians. Conseguiu estádio, conseguiu sair de uma situação terrível na época da Série B. E agora ele está novamente numa situação terrível, e muito por causa do staff dele. Porque as pessoas foram ficando lá. E, de repente, quando ele voltou, também aumentou a dívida. Agora, eu ia dizer justamente isso. Ele é um político. O político, de vez em quando, desvia o foco, desvia o assunto, quando sabe que alguma coisa grave está para ser descoberta ou vai explodir. Vide a nossa condição política aqui no país. Tem gente que sai daí gritando, brigando com todo mundo, justamente porque a Polícia Federal está muito perto de descobrir alguma coisa sobre sua família ou coisa que eu valha. Mas não vou entrar nessa seara, não, até porque é um programa de esportes. O Romarinho, para mim, desculpa, mas o Romarinho é um jogador que marcou no Corinthians por aqueles gols contra o Palmeiras. E aquele gol contra o Boca. Contra o Boca? Isso, na Libertadores. Mas ele não é nada de especial, é um jogador médio. Não acrescentaria nada a voltar, na minha opinião. O Jô já podia acrescentar, mas o Jô de hoje já não é mais o Jô de 2017. E o futebol brasileiro, eu não sei até que ponto isso serve ou não, tem essa mania de repatriar ídolo ou jogador que se deu bem no time.
Mas, normalmente, a volta não é igual. Há exceções, mas normalmente não é igual, porque é duro repetir o que você já fez. Agora, quanto à situação do Corinthians, a situação financeira, ela é gravíssima. E esse Bruno Mendes, eu não gosto de criticar por contratação, porque contratar é um jogo de risco mesmo, é de alto risco. Você pode contratar um Messi e ele chegar aqui e não jogar. Você pode contratar... Normalmente, quando você contrata um jogador, você acha que ele vai dar certo. Há realmente interesses no meio, há desvios de finalidade, às vezes, mas na maioria das vezes, o cara que é contratado, você contrata para dar certo, você acha que vai dar certo. Esse Bruno Mendes, a imprensa paulista, principalmente, faz 3 anos que fala que é um zagueiraço. E o cara não joga. Também falam do lateral do Palmeiras lá, o uruguaio que chegou, que é um lateralzaço. Eu também não vejo nada dele. Mas esse ainda chegou outro dia e é jogador da seleção do Uruguai titular. E todo mundo, não, porque o Bruno Mendes, a hora que o Bruno Mendes... Falei, gente, passaram vários treinadores e ele não joga com ninguém, alguma coisa está errada. Será que ninguém viu que esse cara tem qualidade? E esse cara pode quebrar o Corinthians, baixar o Corinthians de competições do Brasil. Porque o Corinthians está dando a seguinte justificativa, vê se pode. O Corinthians não vai recorrer ao CAS, né, que é recurso da FIFA, seria no CAS, em Zurique, porque é muito caro. Então o Corinthians está pensando que é melhor tentar amealhar um dinheirinho e tentar se acertar com o time uruguaio para baixar a bola dessa ação. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você, como diz quem falava isso, acho que era o Oswaldo Pascoal, o Neto também. Vou falar uma coisa para você, amigo. Ó, o Gavião que se cuida, hein? Que vai ser a primeira vez da história que Gavião vira raposa. Bom. Não acredito que chegue a esse nível, não. Mas quero lembrar que os empresários do Maicon, o volante que está no Shakhtar, também entraram na justiça cobrando do Corinthians a participação deles na negociação. Teremos eleição no Corinthians, já está definido. O dinheiro do Pedrinho não chega, né? Ainda não chegou. Se chegar também, sumiu. Do jeito que está, a hora que chegar... Bom, você sabe teremos eleição... Amigo nosso? Sabe aquele amigo nosso? Desculpa, estou falando muito, né, Seró? Aquele amigo nosso que ficava com a conta vermelha no banco, aí quando caía o banco... que vai acontecer? Isso não é possível! Não é possível, é injusto! O Corinthians vai ter eleição, vai ser no dia 28 de novembro. Até agora só temos a chapa do Augusto, né? Que trabalhou na base do Corinthians na época do Roberto Andrade. Tem também a chapa do Paulo Garcia, que não precisa nem falar, já está mais do que inscrita. Deveremos ter o Mário Gobi como candidato também de oposição e a possibilidade do William Monteiro Alves ser o candidato da situação. Vamos ver o que acontece, né? O Frederico Batalha já foi acionado para conversarmos com os candidatos, afinal de contas o Corinthians é um assunto que interessa a muita gente. Mas não é só o Corinthians não, viu, Quartarolo? O Santos, seu Santos, também está uma situação... Você viu o que o Conselho Deliberativo fez, né? Não? Nem me fale. As contas do seu Pérez Dorminhoco já foram, de 2018, foram rejeitadas. Agora, de 2019 também. Vai ter uma reunião agora para bi-rejeitado? acertar isso. Vai ser 2 anos rejeitado. E surge aquelas coisas, porque tem o cartão corporativo, por isso que nós não temos cartão corporativo. Não. Dá uma confusão. Mas mexeu no cartão corporativo. Em 2018, o dinheiro do Rodrigo também não foi muito explicado. O Santos corre aí também o risco. Aliás, o Santos não pode registrar novos jogadores devido aos problemas que tem na FIFA. E os problemas do Santos na FIFA não são um, não. Tem vários. E aí a situação no Santos vai ficar cada vez pior, porque eles seguem com a história do impeachment e teremos eleição esse ano para a presidência do Santos Futebol Clube. O que eu não consigo entender, Quartarolo, os caras vão fazer impeachment no último mês de mandato do cara? Não tem lógica. E sabe o que mais também eu não consigo entender, Cerotti? Isso vale para o Corinthians e vale também, principalmente, para o Santos, que está mais endividado. Até porque a dívida do Santos não é igual à do Corinthians, mas pelo que o Santos arrecada, é mais difícil de pagar, na minha opinião.
e até porque não tem tantos ativos assim para serem negociados. Vou tomar suco, não é vinho, não, é suco. É vinho, sim, estou sabendo. É o sangue de É bois. suco. É vinho francês, Eu não sangue de tomo bois. vinho. É chapinhar. A verdade é que o Santos arrecada menos que o Corinthians e a situação é muito difícil. Só tem o Lucas Veríssimo e o Soteldo como ativos que podem negociar e dar algum dinheiro. E deve ainda, inclusive, para o time do Soteldo, o Atipato do Chile, está devendo ainda. Deve o Cueva, deve todo mundo. E o Kleber Reis, a FIFA já decidiu que o Santos vai ter que pagar, e se não pagar, vai também ser rebaixado, aquela coisa toda, mesma situação do Corinthians. O que me chama a atenção, e por isso que eu falei Corinthians e Santos, e até principalmente o Santos, que o time está quebrado, certo? É a mesma coisa. Nós estamos nós dois aqui conversando, a gente é um empreendedor, vamos dizer assim, que seja um investidor. Você gostaria de ser presidente ou investir numa coisa que está quebrada? Daí você olha e tem um monte de gente querendo ser presidente do Corinthians, querendo ser presidente É a paixão. Ah, tá. É diletantismo. Eu até acredito que muita gente possa ajudar mesmo. O Corinthians tem grandes nomes. O Santos também deveria ter, mas não tem. Já tem caído até nisso nos últimos tempos. O que aconteceu com o Pérez, e você sabe melhor que eu, é que tem aquela mania da própria grande imprensa vir falando isso também. Porque o cara que jogou futebol tem que assumir direção, porque não sei o que lá. O torcedor tem que participar. Pois é. O Pérez era um torcedor, um cara que se candidatava, não tem nenhuma experiência nesse tipo de ramo e mostrou que não sabe porcaria nenhuma. Ele endividou o clube, trouxe jogador que não devia pagar do bolso dele o Brian Ruiz, que até hoje está lá, jogou 60 minutos e ganha 600 mil por mês, né? Agora diminuiu, verdade. E outra, não vem me falar, faz 3, 4 meses que o cara não recebe. Uma hora vai receber, vai ter que receber, o Santos vai ter que pagar. E o dinheiro do Rodrigo, o dinheiro que está chegando aí, também o banco vai comer, que o Santos está devendo. E são equipes, clubes que estão na praça, são empresas cujo crédito já não é tanto assim. Você não vai emprestar dinheiro para um time falido. Então, o peixe também pode mudar a história. Peixe pode virar raposa. Mas olha, Quartarolo, você está longe, eu estou aqui, Guantánamo, onde eu estou escondido, é na Baixada Santista, você sabe disso. E eu já tenho uma boa notícia. O Pérez mandou abrir a lojinha da Vila Belmiro. Agora vai mudar a camisa, a lojinha está aberta. Eu fico imaginando aquela fila de pessoas na pandemia para na loja do Santos. Mas são coisas que o Santos... Me permita uma brincadeira, como santista acho que eu posso fazer. Lógico. Ninguém vai na lojinha. Porque os torcedores do Santos são todos da faixa de que corre risco. Foi você que falou isso. Eu que falei, tenho 62 anos de idade. Foi você que falou isso. Os velhinhos não vão poder sair para ir comprar camisa, para ir na lojinha. Vai ter que mandar os netos. Os netos vão. Seco para você. Pérez deixará o comando do Santos, realizando ou não o seu sonho eterno de Robinho na Vila? Bom, primeiro que acabou o Robinho, né? Chega de Robinho. Robinho chega. Aliás, deve ainda pro Robinho, né? Não pagou. Deve pro Robinho. Aí ele falou assim, Robinho, eu adoro você. Você não quer voltar? Quero, presidente. Mas o senhor não quer me pagar? Não, a gente faz um meio campo, uma salada aí e pagamos tudo uma vez, quer dizer. Se ele for inteligente, ele não volta. Olha, o Pérez também é outro cara que vai quebrar um tabu. Mas você conhece os candidatos? Eu procuro aqui, não tem nome de candidato do Santos. O outro é o Rolo. Agora, esse nome não podia ser... Não, mas se bem que eu sou Quartarolo também, mas não sou Rolo. O negócio é o seguinte, amigo, o Pérez vai conseguir sair sem ter entrado. Olha só que coisa, que mágica. Ele é horrível, ele é um dos principais presidentes da história, é um dos piores presidentes da história do Santos. Bom, mas ele é apoiado pelo Marcelo Teixeira, né? Foi um grande presidente. É o presidente do Conselho Deliberativo. Aliás, também conversamos já, para ver se o Marcelo Teixeira conversa com a gente. Bom, vamos mudando de crise em crise. Do Corinthians para o Santos, vamos para o São Paulo. São Paulo que vive essa situação aí, né, financeira, o Leco, presidente que não agrada a ninguém. Vamos ter eleição no São Paulo, vai ser em dezembro. E um candidato, que é o candidato da situação, é o Júlio Casares. Ponto.
A oposição fez uma reunião ontem e resolveram que teremos uma convenção para apontar o candidato de oposição na eleição do São Paulo. Modernidade. São candidatos Marco Aurélio Cunha, o Roberto Natel, que é foi o vice do Leque, eles estão brigados, o Silvio de Barros, que seria um candidato também que surgiu aí, que vão todos para a convenção, e até me assustei, o Jaime Franco, que foi diretor de São Paulo, aparecia na lista, mas ele não aceita disputar a tal da convenção. O problema aí, para quem não conhece o São Paulo, Quartarolo, é que, por exemplo, o Roberto Natel não aceita outra coisa não ser o cargo de presidente, ele era vice. E ele não pode compor chapa de ninguém como vice. Porque se ele for vice não pode ser reeleito, ele é o vice do Leco. Então a confusão política é essa. O que você acha? Você acha que convenção para colocar um candidato da oposição engrena no São Paulo? São Paulo é conservador ao extremo, Quartarolo. Mas se você analisar, Seródio, falando da crise, dos times em crise aqui em São Paulo, exceção feita ao Palmeiras, que é um time que está tranquilo, está equilibrado, o que tem uma crise menor é o São Paulo. Tem problema, é claro, para resolver, mas no campo vinha até respondendo bem, melhor que o Santos, melhor que o Corinthians. Tem tido boas posições, contra ou a favor, o do Raí, contra o problema, contra a pandemia. O Tietê, como você citou outro dia, saiu, mostrou a cara. Agora ele conversou com o Lázaro Ramos. Muito boa entrevista, legal a entrevista dos dois, falando do racismo, e eles sentem isso na pele, com certeza. Então, o jogador toma posição, eu acho legal as pessoas tomarem posição, é uma posição cidadã. Isso à parte, a crise é grande pela história do São Paulo. Mas o São Paulo, diante desses três, Corinthians, São Paulo e Santos, a crise menor, na minha opinião, é do São Paulo. Tá bom. Então, eu vou te dar uma notícia. Você tá bem na cadeira aí? Estou bem sentadinho, bem arrumadinho. Não vai cair? Não, prometo. Sabe quem quer voltar para o São Paulo? Quem? Hã? Quem? Adivinha. Não tenho ideia. Não é o Miranda. O Miranda é um sonho difícil, mas tem cara que quer voltar. Mandou lá uma carta dizendo que quer voltar. O Cueva? Opa! Cueva quer voltar, Quartarolo. O quê? Ele até cita, ele até cita aí que bateu pênalti contra o Corinthians e fez gol. Ele tá querendo interferir na eleição do São Paulo, cara. Se ele voltar, caiu todo mundo. Ô Fábio Seródio, suponhamos que você fosse o Júlio Casares, que é meu amigo, a gente gosta dele. Sim, gosto dele, não tenho nada contra ninguém, não. É um cara que tem todo o direito de ser diretor de São Paulo, conhece o São Paulo por dentro, ou seja, ia ser um bom presidente, na minha opinião. Do outro lado, vamos colocar o Marco Aurélio Cunha, que tem esse sonho há muito tempo, é um cara que, para mim, é vitorioso, tem defeitos e virtudes, mas tem mais virtudes que defeitos, que também acho que podia ser um presidente de São Paulo de boa categoria. Isso não é garantia para nenhum dos lados. Aí, suponhamos que você seja um deles dois, e daí o seu cabo eleitoral é Cueva. Você perdeu a eleição. Tô morto. Meu Deus do céu. Só falta do outro lado trazer o goleiro lá, aquele goleiro ruim que tinha. Como é que chamava ele? Esse sumiu, que jogou no Botafogo lá. Sidão. Cueva contra Sidão. Vai zerar. Ninguém vai votar na eleição. Uma brincadeira. Mas, olha, pior é que tomara que... Pode acontecer. Eu não sei, que você sabe que Cueva nos olhos dos outros é refresco, né? Mas eu não sei o que é pior, o Cueva jogador ou o Lugano como diretor internacional. Mas o Lugano é um jogador. Eu sempre achei que o Lugano era um grosso que deu certo. Ele não foi um grande jogador. Mas ele tem um cabelinho bonito. Não, ele foi campeoníssimo no São Paulo. No São Paulo as pessoas respeitam o Lugano. A gente também tem que respeitar, tem uma carreira bonita. Agora, tá longe de Oscar e Dario Pereira. Longe. Muito longe. Aliás, o Miranda também está longe, embora tenha sido um grande zagueiro. O Fábio, você acabou de citar aí, fazendo uma analogia com a pimenta. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aí Cueva nos olhos dos outros é... E ele estava no Pachuca, no México.
onde botam pimenta até no doce. É. E ele não conseguiu ficar. Que coisa. E a mulher dele adora o Pachuca. Bom, ainda para encerrar o São Paulo, uma coisa que o São Paulo precisa resolver, o acerto do Antony com a Ajax lá, o cara tem que se apresentar no dia 7 de julho. O dinheiro atrasou, hein? 7 de julho, E agora? Embrulha ou segura? Manda. Embrulha. Eu não sei o que você pensa a respeito, Seroli, mas eu não vejo o Antony como esse craque, todos que falam, né? Esse craque todo que falam. Acho um bom jogador. Acho que tem muitos defeitos. Ele bate mal a gol, ele finaliza mal, ele joga só de um lado, sei lá. Não é mau jogador? Não é mau jogador. Mas não é esse craque que dizem que é. Só um bom jogador, na minha opinião. São Paulo fez bem em vender. Sim, aliás... O David Neres, para mim, era muito melhor que ele. Se eu sou alguém no São Paulo, eu estou falando com todo respeito, eu acho o Antony um bom jogador, até meia mediocridade que tem por aí. Não, e pode desenvolver, né, Seroli, que é jovem. Se eu sou o São Paulo, entrego logo que é para os caras não se arrepender. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O cara já foi. Entrega logo. Agora, negócio fechado. Eu já sou contra. Jogador negociado não tem que permanecer para mais nada. Até porque o cara já vai estar pensando no salário que vai receber lá na frente, na vida que vai ter lá na frente. Não é legal. Mas fazer o quê? E o Palmeiras não tem nenhuma crise aparente. O Fechou está querendo ser o quê? Influencer. E eu acho que quem está fazendo esse curso de influencer é o Felipe Melo. Ele lutou boxe, ficou lá, pá. E agora pegou o filho para lutar jiu-jitsu. Quartarolo, liga pro Felipe Melo e fala para ele que ele é atleta de futebol. Aliás, ele é bom jogador, eu acho bom jogador. Sim, mas ele tá jogando muito aqueles negocinho. Mas, senhor, eu até entendo, né? Não sei que jogador que me falou isso, que não tinha complexão física do Felipe Melo. Ele falou que ele também praticava arte marcial, ou artes marciais, justamente porque na arte marcial você sabe que você não treina para atacar ninguém, né? Para ser ofensivo. É uma arte defensiva. Você usa, inclusive, a força do adversário a seu favor. Por isso que um cara menor pode ganhar do maior. Você disse que o Felipe Melo ele faz isso? Não, eu estou dizendo que um jogador uma vez me falou que ele fazia arte marcial porque ele era muito leve, ele não tinha uma complexão física muito grande. Então, quando ele enfrentava o zagueiro vinha para bater nele, ele já dava um jeitinho de usar a força do zagueiro para subir mais de cabeça, para dividir uma bola, ou seja, para cair melhor, para não se contundir. Eu acho isso legal. Agora, o Felipe Melo está tentando passar a quarentena do jeito dele. É complicado, né? Tem hora... Por exemplo, hoje um grande presente que você daria à Cristina e que eu daria à Creuza. Eu vou dar. Não, sair de casa. Que faz 3 meses que estamos aqui enchendo o saco. Homem em casa enche o saco, Seródio. E o Alex vai ser estagiário do Vanderlei Luxemburgo. Que Alex? O Alex, o meia, que jogou no Fenerbahçe. Que jogou no Fenerbahçe, que dizem que o Alex, Cruzeiro, amigo do Felipão, ele gosta muito do Felipão. Foi um ótimo jogador de futebol. Sim, ótimo, mas eu estou lembrando que ele resolveu... Porque você sabe que nessa época de pandemia, o futebol brasileiro voltou a ser vencedor, né? Porque só passa a reprise do que ganhamos. Eu vi outro dia aí os melhores lances do 7-1. Não, mas foi rapidinho. Foi, só gol. Gol. Só teve gol também contra a gente. Então, o que acontece? Aí divulgaram que a seleção da Alemanha estava com o papel para os pênaltis. É brincadeira. É histórico. Mas aí faltou coragem para a gente jogar do jeito que tem que jogar, ou seja, mais fechadinho. Mas aí é outra situação. Eu ia dizer o seguinte. Então, você fica ouvindo o seguinte. Em 2002, o Brasil foi campeão do mundo. Eu não discuto o time campeão. O Romário, que não foi em 2002, quando você pergunta, ele fala assim, não tem o que falar, o time foi campeão. Não tem, vai falar o quê? Aí os caras falam, o Alex devia ter ido. Porque o Alex... Gente, eu acho o Alex um craque. Não é gênio, não. É um craque. Foi um craque.
Mas o Felipão preferiu o Ricardinho do que o Alex. Aí que tá, porque o Alex de vez em quando dormia, né? O Alex de vez em quando ficava olhando a luz, aquela coisa. Mas tudo bem. Foi um grande jogador? Foi um grande jogador. Só que ele jogou um tempão na Europa, me parece que a Turquia é a Europa, e nenhum time de ponta se interessou pelo Alex, gente. Mas ele tem até estátua lá. Tá bom. O Gengis Khan também tem. Você tem estátua na Turquia? Ainda não, né? Mas quem sabe um dia. Então, só para encerrar, que está acabando o programa, já que falamos de Turquia e Europa, nessa semana que vai começar agora, teremos a reunião da UEFA que vai anunciar a volta da Liga dos Campeões e também da Liga da Europa. O problema lá é que eles pensaram muito, resolveram que o ideal será fazer essa parte final das competições europeias numa única sede. Isso significa que não teremos jogos de ida e volta. E onde seria a sede? Lisboa? Se bem que Portugal é um local. Então não dá para fazer jogo de ida e volta, mas estão concorrendo aí para as sedes Madrid, Lisboa e algum lugar da Alemanha, se houver algum problema. Os jogos voltarão em agosto. Lisboa, né? Até porque o Portugal, e a gente tem que aplaudir, tem que aplaudir Portugal, que ao lado talvez da Alemanha, até melhor que a Alemanha, foi um dos países que mais bem cuidaram desta situação. Claro que teve mortos também, mas realmente foi um exemplo. É um país menor, é mais fácil. Você conhece lá? Eu conheço. Inclusive a Nova Zelândia. Você conhece os dois estádios, o estádio do Benfica e o estádio do Sporting. Você esteve lá. Um é perto do outro. Dá para fazer ida e volta, Quartarolo. No mesmo dia. Primeiro tempo num lugar, segundo no outro. Ida e volta. Sim. Dá para fazer. E tem se bem que aquele... Agora, o Seródio, isso que a gente tem falado. A Nova Zelândia, por exemplo, já erradicou, vamos dizer, o vírus, o coronavírus, o Covid. Mas tudo bem, tem 5 milhões de habitantes, gente. É um bairro de São Paulo, 2 bairros juntos. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas Portugal, embora também tenha menos gente que o Brasil, é verdade, é um estado brasileiro, mas o trabalho deles foi excelente quanto a esse problema da pandemia. Não tem mais pandemia lá, não é verdade. Mas eles lidaram melhor. E hoje o país está aberto, e por isso que a própria UEFA está olhando com muito carinho os estádios de Portugal, justamente. E seria muito legal para Portugal ser inserido de uma forma tão especial nessas decisões da UEFA, está merecendo. E o time, inclusive, o Fernando Santos é o atual técnico campeão da Europa com a seleção europeia, né? Com a seleção portuguesa, ele, o Cristiano Ronaldo. Então, poxa, a gente só tem que aplaudir o pessoal da terrinha, quem sabe aprender com eles como a gente se coloca nessa situação. Dá para fazer de volta, um jogo no estádio do Benfica, outro no estádio do Sporting, lembrando que aquele ônibus de 2 andares, que é o ônibus de turismo, só passa no campo do Benfica, porque ele é vermelho e não querem que ele entre no estádio do Sporting, que a cor é outra, é verde, eles não aceitam. Tá bom, Quartarolo? Tá bom. Mande os recados que nós vamos encerrar aqui. Eu quero deixar uma sugestão. Você que está acompanhando o programa, já percebeu que o nosso bate-papo é descontraído, a gente gosta de brincar com alguns temas. Você também pode participar disso. Você pode escrever embaixo do nosso programa para onde você quer que vá o Thiago Silva, que ficou sem contrato com o Paris Saint-Germain. Olha o que você vai escrever. Para onde vai o Thiago Silva? Para onde você quer que o Thiago Silva vá? Isso. Mandar. A torcida do Paris Saint-Germain já decidiu. Vai mandar ele para aquele lugar. Para cá. Não, aí você decide. Teve outro dia um ex-jogador lá que foi sucesso lá, não tanto quanto o Thiago Silva, que ganhou tudo no Paris Saint-Germain. O cara escreveu numa coluna lá é fácil, Quartarolo. Não sei, mas ganhou. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Aí o cara escreveu numa coluna, me parece, naquele jornal do Cláudio Karsug, o L'Equipe, que é o melhor jornal de esportes do mundo. Ele escreveu assim: Thiago Silva, um líder sem alma. O cara conhece o nosso zagueiro, hein? Aí alguém diria, sem alma e chorão. Lacrimoso. Se bem que ele fez uma ótima Copa 2018. Achei que ele e o Miranda jogaram muito. Verdade. Mas valeu. Vamos lá. Um abraço pro Luquete mais uma vez. Obrigado, Luquete. Pela grade aí, a grade está aumentando, está melhorando. Tem de tudo quanto é assunto. Política, economia, propaganda, até esporte, que somos nós.
Psicologia, tem a dona Renata, sua amiga lá. Renata. Outra coisa, mande os alôs aí para as nossas redes sociais, que eu não sou muito bom nisso. Eu só vou ficar olhando e para dar um abraço em você daqui a pouco. Tá bom, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado. Visite o nosso site www.futebolemrede.com.br. Tá lá, inclusive, o Lucas Neto. Hoje teve texto lá do Fred Batalha. Você também pode escrever lá, Carol. Um grande abraço para todos vocês. Você pode acompanhar o nosso programa também no Spotify. Aí é só entrar no Spotify, ver lá Futebol em Rede, você clica em cima, tem todos os programas. Você pode escutar a gente no banheiro, no motel, na cama, no sofá, onde você quiser. Você pode acompanhar também o nosso Futebol em Rede. Um grande abraço para todos vocês. E, se possível, você é um chato aqui, vá lá no YouTube, tem o canal do Futebol em Rede, youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto. Você vai lá, pode se inscrever e clicar no sininho lá, que tudo que a gente faz, você será rapidamente informado. Um grande abraço para você, Quartarolo. Um beijo no seu coração, um beijo nos namorados que acompanham a gente. Os namorados, os eternos namorados, um abraço para todos vocês. Até a próxima. Bom fim de semana, hein, Serote? Pode deixar, pode deixar. Beijo.